A fé é o que realmente nos une. Por que o irmão falou isso, né? Porque hoje existem esses pontos específicos da fé, que é a fé cristã, pelos quais nós devemos combater, nós devemos correr, nós devemos guardar, né? Mas também, por outro lado, existem coisas que não fazem parte da nossa fé comum, mas que são coisas assim doutrinárias criadas pelos seres humanos que dividem os cristãos. E por essas coisas nós devemos ter a humildade diante do Senhor para servir no Espírito e não, como Oswaldo desfrutou, colocar julgo sobre os irmãos. Quando você coloca julgo, você quer obrigar, impõe. Isso realmente não vem do Espírito, verdade. Isso vem do homem. Olha, vocês têm que fazer isso, dessa forma. Aí, digamos, né, vamos colocar um exemplo. Existe hoje igreja local, que é de acordo com a Bíblia, e existe também igrejas chamadas confederações ou igrejas ministeriais. Não é bíblico. Igreja bíblica é igreja local. O que é igreja local? Uma igreja em cada cidade com a sua administração própria. Amém. Isso é uma igreja local. Uma igreja ministerial é uma igreja semelhante, com todo respeito ao sistema romano, papal. O que o Papa determina, todas as igrejas católicas em toda a terra têm que fazer. Tem aquele livrinho, todas as missas, tem que ser daquele jeito, tem que ler o livro, tem que fazer daquela forma. Isso é a confederação, é algo ministerial que parte lá de cima para baixo, é uma organização. A igreja é um organismo vivo. Cada igreja tem peculiaridades, tem coisas diferentes. Como o João Destrutor lá foi falado. Paulo não escreveu a mesma carta para todas as igrejas. Na igreja em Corinto tinha muitos problemas, né? Tinha problemas ligados à carne. Na igreja em Colossos já tinha outros problemas. Problemas ligados a conhecimentos, a filosofias, a heresias. Então, já imaginou se Paulo escreveu a mesma carta para todas as igrejas? Se todas as igrejas, cada uma tem as suas especificidades. Então, essa é a importância da igreja local, né? E cada um aqui nós podemos, de fato, ter esse condicionamento. Então, um dos pontos que foi tratado lá é que nós estamos voltando à originalidade, no sentido de que nós podemos ter diante do Senhor, nós podemos ter autonomia para que nós possamos seguir de acordo com as necessidades locais. Né? Se aqui não tem tais problemas, igual tem em outras igrejas, então uma palavra sobre aquele problema não seria muito necessário para aqui. Né? Aqui talvez sejam outros problemas, então temos a liberdade de desfrutar sobre isso, porque a administração é local. Senhor Jesus. Guardar a fé é guardar tudo isso que nós cremos e nós devemos, de fato, ser persistentes, né, em guardar a palavra de Deus, que é em que nós cremos. 1 Timóteo 6, 12. Quem pegou pode ler mais alto. Combati o bom combate da fé. Sim. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então aqui diz, né, para nós combatermos o bom combate da fé. Senhor Jesus, combater o bom combate da fé. Tem até uma tradução que diz contender por fé. Isso aqui significa que você precisa ser insistente naquilo que você crê. O que é que nós cremos? O que está na Bíblia, que é a palavra de Deus. O que fugir da Bíblia, nós precisamos combater por fé. Né? Paulo combateu por fé quando ele escreveu a carta em Colossos. Os irmãos lá estavam se desviando um monte de conhecimentos doutrinários que afastavam de Cristo. E na igreja, o assunto principal é Cristo. Quando você vê uma instituição que fica exaltando nomes de homens ou exaltando qualquer prática e não é Cristo, essa é uma séria advertência de que algo está errado. Porque o centro deve ser Cristo. Irmãos, aí nós estamos discutindo o livro de Atos. O livro de Atos tem por nome Atos dos Apóstolos. Mas se você for ler o livro de Atos, você vai ver que esses apóstolos eram guiados por algo. Eles eram guiados pelo Espírito. Atos 16, você vai pegar Atos 16, você vai ver aqui se o apóstolo tinha autonomia para fazer alguma coisa de si mesmo. Atos 16, o versículo 6 diz assim: E percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, irmãos, aí os irmãos trouxeram, qual é a maior autoridade, né? Qual a maior autoridade na localidade? Ele mostra aqui, né? Que as duas bases da igreja é a localidade e a autoridade do Espírito Santo. Irmãos, homens, todos os homens são falhos. Eu sou falho, Givaldo é falho, todos os homens são falhos. Se você endeusar um homem e colocá-lo como super-herói, superior, você pode cair. Por isso, o nome Atos dos Apóstolos, mas era o Espírito de Jesus que o conduzia. Logo, irmãos, se você pegar Atos 13 também, veja aí, agora eu não sei qual é o versículo. Atos 13, diz assim, né? Atos 13, 1. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Líger. Ao versículo 2. Enquanto eles estavam orando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então a maior autoridade é o Espírito. A maior autoridade na igreja é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo está em mim, está em você, e ele fala de maneira conjunta. Ele dá um sentimento também, né, em muitos membros. Inclusive lá, os irmãos contando testemunho, eu estava sentindo, eu pensava que era somente eu. Aí eu fui procurar um irmão, fui contar a experiência, não estou sentindo mesmo. Porque o Espírito Santo, ele fala. E principalmente quando algo não é
é aceitável ou agradável, né, aos olhos de Deus. O que é que estava acontecendo, né? A Bíblia, em um determinado momento, progressivamente estava sendo substituída. Se você amanhã, se você lê algo, mas não se preocupa em ler a Bíblia, já pede algo, mas não é a Bíblia, esse algo está sendo mais importante do que a Bíblia. É aí, né, quando eu preciso me arrepender, para que de fato não dê a devida importância. O irmão contou um testemunho lá, né, na sala, e o irmão chegou e eu também vi um vídeo. Irmãos, isso aqui não está mudando a vida das pessoas. Não está mudando. Aí ele tirou um papelzinho da algibeira, tirou um papelzinho do bolso, um papelzinho escrito e disse, mas isso aqui está mudando, isso aqui está salvando a vida das pessoas. Esse irmão sentiu esse espírito, puxa vida, desprezou a palavra de Deus. Né? Nós, há 2 anos, quando uma reunião com o Massari, de serviço, um homem ministrou, escreveram exatamente como ele ministrou, e colocaram nós para repetir aquelas mesmas palavras, ficar repetindo as palavras dele. Eu não senti paz, né? Eles não sentiram, e desde aquele tempo, né, algo assim já incomodava. Mas as coisas foram ampliando, e aí realmente nós percebemos, irmãos, que a palavra de Deus e Cristo deve ser a centralidade. Se focar demais em algo, ou em uma doutrina, em uma prática, ou em uma pessoa, Cristo está ficando de lado. Não é o profeta, não é o apóstolo, não é o pastor, não é o bispo, não é o presbítero, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, é realmente algo assim que nós precisamos ter clareza. Quando Pedro foi explicar lá em Atos 2 a pregação, para falar que Jesus tinha ressuscitado, mesmo Pedro estando com Jesus, Pedro se respaldou nas Escrituras. A Bíblia dizia isso, que ia acontecer isso e isso. Então não podemos menosprezar a palavra de Deus. A Bíblia é a autoridade. Né? Tem uma igreja romana que ela diz que a história da igreja vale mais do que a Bíblia. A tradição da igreja vale mais do que a Bíblia. Infelizmente muitos estão caminhando por aí. A Bíblia é o principal. Só para finalizar, tudo que tem aparência de facção, divisão, seita, eles colocam algo a par de igualdade da Bíblia e deixa no mesmo livro. Os mormons, né, tem um livro que é a mesma autoridade da Bíblia, né? Então, outros têm uma prática, você tem que fazer isso, não fazer isso, mas nós devemos nos posicionar por Cristo e pela palavra de Deus. Cristo deve ser realmente o centro, né? O Senhor Jesus. Então, que nós possamos ter esse viver, de combater o bom combate, correr e guardar, né? E, irmãos, mas nada pode, de fato, nos desviar desse foco. Nós somos livres, e o irmão até desfrutou. Tem coisas que são peculiaridades. E aí nós devemos combater. O que está na Bíblia, nós devemos nos posicionar, né? Para não sermos um. A Bíblia diz que o pouco fermento leveira toda a massa. Eles lançam fora o velho fermento. Né? Mas coisas que são gerais, por exemplo, orar, eu não mostro de joelho, em pé, o importante é orar. Você não pode se dividir por isso, né? Isso aí são coisas secundárias, né? São coisas que nós podemos, um pode fazer de um jeito, outro do outro, tudo bem. Eles a fé que tem, guarde para ti mesmo. Mas nós devemos nos posicionar naquilo que é bíblico, que é a palavra de Deus. O que sair nós não devemos ser um, porque nós podemos nos tornar coniventes. Isso é o Espírito Santo, né? Nós não temos intenção de enganar ninguém, né? Mas nós precisamos individualmente diante do Senhor orar, né? E abrir realmente os nossos olhos para perceber, é a Bíblia que está sendo mais importante? Se pergunta, é a Bíblia que está sendo mais importante? Você observa, né? Observa como está os movimentos. Está falando mais do homem, exaltando mais o homem ou a Cristo. E aí você vai realmente pedir ao Senhor Jesus para que você, de fato, vá pelo discernimento do Espírito Santo em você e não por qualquer palavra de homens. É o Espírito Santo quem fala. Ele é a autoridade máxima. Né? Jesus é o Senhor. Quando um homem ele começa a se impor como autoridade máxima e tirando a autoridade da palavra de Deus, isso causa divisão. Por quê? Porque aquele sincero no Senhor, nós temos que seguir a Cristo. Qualquer pessoa que se levantar, até mesmo anjo, o apóstolo Paulo falou, e vir pregar outro evangelho, a Bíblia diz que ele é nada, é maldito. Então, a nossa referência, nosso manual cristão é a Bíblia. Então, Martinho Lutero já passou por isso. Ele via que o sistema religioso, não quero falar nome, todo mundo sabe qual é o sistema, ele pregava ali a salvação por meio de indulgências, vendia a palavra de Deus. Você teria como comprar o céu, você podia fazer várias coisas ali, né? Colocar um parente que tem morrido para salvar ele. Não existe isso. É totalmente contrário para Deus. O único que salva é Jesus. Amém. Foi ele que morreu na cruz por nós. Ele já existia. Não foi para Jesus. Porque ele é Deus. No 31. Ele abriu os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na sua presença. E disseram um ao outro, porventura não ardia, nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as Escrituras. Então, quando você estava expondo as Escrituras, falando de Moisés, falando que o Cristo ia aparecer tudo isso, né, ele ardia no coração. Então, agora vem a parte que é importante, porque a Escritura ela é eficiente. Ela abre no nosso coração, porque ela é a palavra de Deus. É Deus falando no coração do homem. Então, nunca despreza as Escrituras. Porque, Senhor Jesus, quem despreza as Escrituras está desprezando o próprio Deus. Vou falar de Deus, né?